Mateus capítulo 5, eu quero te convidar, eu tenho uma palavra muito especial para compartilhar com você nessa noite. Eu tenho certeza que vai marcar a sua vida, tenho certeza que vai marcar o seu coração, porque marcou a minha, e a palavra de Deus, ela tem sempre esse poder de marcar as nossas vidas. Então, abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1, amém? Amém, irmão? Você pode ficar em pé um pouquinho, já tem um tempão que você está sentado. Vamos ler juntos. Mateus 5 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós, pois, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor, que pela Tua misericórdia o Senhor fale no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já parou para pensar que a sua vida tem um depósito profético? Quando você olha para você e quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Além, é claro, da tua aparência. Se eu pedisse que você te fizesse a melhor descrição de você mesmo, como seria? O que você diria de você mesmo? Você consegue se definir em uma frase? Gil, está sobrando aqui em cima. Você consegue se definir em uma frase? Consegue? O que você diria de você? Hein? Estou perguntando. O que você diria de você mesmo? Eu vou facilitar. Deixa eu facilitar. Se você tivesse... A turma que está na escola de líderes ficou mais fácil agora. Se eu tivesse que te perguntar assim, qual é o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Você pode perguntar ao seu irmão, por favor? Me ajuda. Hoje você vai precisar me ajudar. Para que você nasceu, irmão? Fala para ele. Hein? Você sabe ou não? Para que você nasceu? Hein? O maridão que não é bobo já disse assim, para alegrar minha vida, né? Já falou, o Júnior falou isso para a Alessandra, não falou, Júnior? Tenho certeza que você não perdeu a oportunidade. O Murilo falou para a Deise, né? Para alegrar minha vida, para fazer minha vida melhor. Para que você nasceu? Certamente você já se fez essa pergunta num momento ruim. Você dizia, eu não sei para que eu nasci. Assim, só assim, meia mão, assim, alguém já falou isso aqui? Já falou isso aqui, assim? Já? Quase ninguém falou, graças a Deus. Para que eu nasci? Por que eu vim à Terra? O que eu estou fazendo aqui? A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite tem a ver com uma revelação profética de que você nasceu para fazer história. Você nasceu para gerar impacto na sua geração. Amém ou não amém? Você nasceu para deixar um legado eterno na Terra. E essa é uma coisa poderosa, porque nós muitas vezes medimos a nossa existência a partir dos anos que nós vamos passar por essa terra.
Mas eu creio que o chamado de Deus para a nossa vida é deixar um legado que vai muito além dos nossos dias. É deixar um legado que vai muito além da nossa geração. Deus nos chamou, não é? E eu disse aqui hoje de manhã que eu gosto de um termo em inglês que não tem uma tradução equivalente em português, que Deus nos chamou para ser history makers, fazedores de história, pessoas que fazem história, que marcam a história, que deixam um legado nessa terra por conta da experiência e da intimidade que ela tem com Deus. Mas é interessante que, e eu creio, Deus tem um propósito santo para todas as pessoas. Mas é tão intrigante que você encontra pessoas que aparentemente o propósito não é tão evidente. Você olha para ela e você vai precisar conviver um pouco mais com ela para entender o propósito na vida dela, mas você vai vendo que ao longo da trajetória ela deixa marcas poderosas. Eu tenho pessoas assim na minha vida. Tem duas irmãs que eu já citei aqui várias vezes, duas irmãs queridas, não é? A irmã Maria Constantino e a avó Idalina, que são senhoras que marcaram a minha juventude de uma maneira poderosa. A irmã Maria Constantino era uma mulher consagrada a Deus, cheia do Espírito, cheia do fogo de Deus, que do jeito dela, a irmã Maria Constantino se vestia num modelo, num layout pentecostal. Ela usava uma saia de tergal, né, comprida, e um coque, mas era poderosa em Deus, a irmã Maria Constantino. Discipulou meu pai, era líder da reunião de oração, uma mulher cheia de Deus, se converteu numa cruzada evangelística. Era uma mulher que mostrava uma sede de Deus. E a avó Idalina? A avó Idalina foi alguém que orou pelo meu ministério até que eu conseguisse completar a etapa de preparação. E graças a Deus ela dizia assim: eu oro para ver meu menino pastor. É assim que ela dizia para mim. Eu oro para ver meu menino pastor. E graças a Deus ela me viu pastor. Né? E enche meu coração de alegria. As duas já estão com o Senhor e deixam um legado perpétuo de simplicidade. Enquanto a irmã Maria tinha um carisma daqueles assim, de explosão, a avó Idalina era quietinha, não sabia ler. Para ler a Bíblia ela precisava que seus netos lessem para ela. Mas pense numa pessoa mergulhada em Deus. Pense numa pessoa que me impactava pela intimidade que ela tinha com Deus. E eu ia visitá-las todas as vezes que eu estava de férias na minha cidade, e eu saía de lá fortalecido. Não é porque eu encontrava pessoas que estavam me sustentando em oração. Deixam marcas eternas na minha vida. Por que há pessoas que não têm assim tantos recursos na mão e deixam marcas? E há outras que você olha para elas, elas têm força, elas têm carisma, elas têm ferramentas nas mãos, mas alguma coisa acontece que a vida delas não desenrola para onde deve ir. Alguma coisa acontece que a vida parece não seguir o seu fluxo, não ter fluidez. Tem potencial, tem propósito, tem ferramenta, tem carisma, mas alguma coisa trava, embarreira. Sabe, irmãos, uma das coisas que para mim é muito clara na palavra de Deus é que um homem e uma mulher são guiados pelos valores que norteiam a vida delas. Os homens de Deus, eles alcançam realidades que estão alinhadas com a sua visão e com os seus valores. Com a sua visão e os seus valores. E nesse tempo de pensar no poder da aliança, nós queremos pensar em dois valores que estão na vida de Jesus e que nos tocam profundamente. O primeiro valor é o valor do Evangelho. Nós vamos viver o nosso potencial pleno na presença de Deus quando nós nos entendemos como povo do Evangelho. E o Evangelho ser um tesouro, um valor para nós. O Evangelho não ser apenas o relato da história de Jesus, não ser apenas a narrativa dos milagres de Jesus, mas o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, que é poder de Deus para a salvação do perdido, que é poder de Deus para a transformação do ser humano. E um Evangelho que ao mesmo tempo que é poderoso, é simples, se revela na simplicidade. Mateus 5, ao apresentar esse Evangelho,
vai falar de um outro padrão de felicidade, de um padrão de vida, que diz: bem-aventurados são aqueles que são humildes, quebrantados e mansos. O povo que tem o Evangelho como valor para a sua vida, como precioso para a sua vida, é um povo humilde, quebrantado e manso. Você pode falar comigo? Humilde, quebrantado e manso. Você conhece alguém humilde? Não é? O irmão do lado está falando assim, está olhando para ele. Ele orgulha da humildade dele. Você conhece alguém humilde? Humilde é alguém que já caminhou bastante para saber que a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer que não sabe. Que a verdadeira sabedoria consiste em estar pronto a aprender, a crescer. Irmãos, definitivamente, as pessoas que mais crescem na presença de Deus e que mais frutificam não são as mais talentosas, não são as mais carismáticas, não são as mais equipadas, são as mais humildes. É impressionante como tem gente cheia de talento, cheia de possibilidade, mas arrogante. E não avança, porque no reino de Deus não dá, é como água e óleo, não mistura. A arrogância parece mais com Satanás e com seus anjos. Arrogância e altivez é sinal de ignorância, de visão pequena. Porque quem anda com Jesus de Nazaré, com o Todo-Poderoso, que se fez gente, que se fez pequeno, que se fez frágil, que se fez simples, não tem como pender para a arrogância. Quem anda com Jesus de Nazaré precisa de uma atitude humilde e simples. Precisa de uma atitude de quebrantamento. Humilde é quem está pronto a aprender e quebrantado é quem é sensível. Eu ia pedir para você beliscar o irmão, mas pode não dar certo, né? O irmão não pode não gostar. Talvez você mesmo se belisca aí, não é? E você vai ver que você é sensível. Tem uma enfermidade que me foge agora o nome, os irmãos vão me ajudar a lembrar, que você perde a sensibilidade. Hanseníase, né? Que você coloca a mão sobre o fogo e não percebe que é fogo, você coloca sobre o gelo e não percebe que é gelo. É natural da vida que sejamos sensíveis. E eu fico muito temeroso com crentes superpoderosos, que não são sensíveis a nada, e nem a sua própria realidade, nem a dor do outro. O povo que faz história, o povo que transforma história, é um povo humilde, porque está pronto para aprender, mas é um povo quebrantado, é um povo de coração quebrantado, é um povo que sente a dor do outro, que é sensível e percebe o amor de Deus, o sentimento de Deus pela sua própria vida e pela vida dos outros. Eu não sei você, mas eu muitas vezes já fiquei e já me senti e me sinto constantemente constrangido com o amor de Deus pela minha vida. Você se sente constrangido pelo amor de Deus pela sua vida? Amém ou não amém? Você se sente assim ou não? Amém. Você se sente envolvido por esse amor te constrange. Não é verdade? Humilde, quebrantado e manso. Me ajuda. Pergunta a pessoa que está do lado assim, você é manso? Hein? Responde aí. Pergunta aí. Você é manso? Hein? Hein? É manso ou não? Quem se acha manso aqui? Manso. Meu Deus, o restante é tudo bravo? Eu acho que eu tenho que pregar mais aqui. É isso mesmo? O restante é todo mundo bravo? Misericórdia, hein? A pessoa, se eu mandasse o outro te beliscar, ia dar ruim, não é verdade? Por que você acha que você é bravo? Porque você se sente, às vezes, intolerante com o outro, é isso? Você fica nervoso. Quem pega pilha rapidinho aqui? Deixa eu ver. Quem não tem estupim mais? Não tem estupim. Não tem... que não tem estupim. Acendeu, já está explodindo. Tem alguém assim? Graças a Deus, ninguém, não é verdade? Parece que não, irmãos, mas essa onda de intolerância, de raiva que a gente vive nos nossos dias, tem a ver com um senso de arrogância que está muito presente nos dias de hoje. Tem a ver de como a sociedade nos toca. A brabeza, se é que eu posso dizer assim, a falta de mansidão combina com um espírito arrogante.
Mas o espírito humilde e quebrantado vai caminhar para o temperamento e o caráter de Jesus, que é manso. Jesus diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A gente fica bravo e nervoso, porque a gente tem a pretensão de ter resposta para todas as coisas. A gente tem a pretensão de resolver todos os problemas. A gente tem a pretensão de ter solução para todas as coisas. Uma coisa boa de amadurecer é que a gente descobre que tem coisas para as quais nós nunca vamos ter resposta. Uma coisa boa de amadurecer é saber que talvez eu vou ter que conviver com algumas coisas que eu não goste muito, mas é possível ainda continuar vivendo. Sabe, irmãos, o povo que muda o mundo, o povo que muda a história, é um povo humilde, quebrantado e manso. E mais do que isso, é um povo que tem fome de Deus. O povo do Evangelho é um povo que tem fome de Deus. O texto diz aí: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Põe aí para mim, Cristiano, a imagem do jejum. Nós estamos desafiando a igreja, a partir de amanhã, entrar numa trajetória de 40 dias de jejum. Amém, irmãos? Tem gente que ficou feliz, já deu glória a Deus aí. Hein? 40 dias de jejum, sabe por quê? Nós vamos jejuar de amanhã até o dia da paixão. E é claro que cada um pode definir de que forma você vai jejuar, mas nós queremos ser uma igreja que tem fome do que mais do que comida. Amém, irmãos, ou não? E eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas nesses 40 dias. Porque Deus quer levantar um povo que tem fome pela manifestação dEle. Sabe por que a Bíblia fala? Pode deixar aí, viu, Cristiano? Sabe por que a Bíblia fala que a gente precisa jejuar, que a gente precisa orar? Eu estava dando uma olhada num livro que a Cissa me deu há uns dias atrás, que fala sobre jejum, exatamente isso. Nós precisamos de uma fome que seja mais do que comida. Tem crente que fica satisfeito com comida. Deu comida, pronto, acabou a raiva, acabou tudo. Vocês conhecem alguém assim? Lá, não, né? Ninguém é assim. Tem alguém assim que fica com fome, começa a ficar nervoso, e aí põe um prato de comida na frente e resolve todos os problemas? Você já falou para alguém assim: irmão, o seu mal é fome? Já falou para ele? Já falou? Né? Na época da adolescência, isso é uma coisa muito séria, né? O problema é que tem hora que a adolescência não passa. E a gente continua com muita fome. Sabe, irmãos, nós precisamos desenvolver uma espiritualidade que vai além dos desejos naturais de comer, beber, se vestir, se arrumar, prosperar. O povo do Evangelho, o povo que faz história, o povo que muda a história, é um povo que tem fome de Deus. A igreja primitiva viveu uma época muito interessante, que logo depois da conversão de Constantino, no quarto século, quando de repente, por decreto do imperador, todo mundo virou cristão. Todo mundo virou cristão. Por decreto. Uma coisa assim automática. E os cristãos que até ali experimentavam perseguição, agora viam a igreja se adornar de muitas coisas que não tinham nada a ver com a vida genuína de Cristo. E nessa época surgiu um povo, uns moços, chamados de pais do deserto. Eles entendiam que não estava certo. Ser cristão não era aquilo. Eles tinham sido forjados na perseguição. Eles tinham sido forjados no martírio. Então os caras foram literalmente para os desertos. Os caras se isolaram do mundo, e eu não estou dizendo que eles estavam absolutamente certos, não é isso que eu estou dizendo. Mas eles não se conformaram com uma sociedade que se satisfez com um pouco. E ficavam lá, largados no deserto, buscando por Deus, buscando por revelação. Criaram os mosteiros que a gente conhece hoje, não é? Tem origem nesse lugar. E os desertos começaram a ser lugar para quem tinha fome de Deus. E começaram a se organizar mosteiros e tal. O lado ruim dessa história é que quando essa busca tomou um fim em si mesmo. Mas na verdade, a origem é muito boa. Era um desejo de se satisfazer em Deus, de conhecer Deus, de querer Deus, apesar da sociedade estar satisfeita com muito menos. Sabe, irmãos, o povo que vive do Evangelho, o povo que se alimenta do poder do Evangelho, é um povo que tem a sua fome
profunda de Deus e que não se satisfaz com nada menos do que Deus. Eu vejo muita gente deixar a presença de Deus por falta e por escassez de coisas pequenas. Porque não foi bem aceito num determinado grupo, porque alguém fez maledicência dele, porque alguém o feriu, porque alguém o agrediu, porque eu não bati com fulano. E aí, muitas vezes, deixa a presença de Deus mesmo. Vejo gente que tira gente da igreja por causa de maledicência, por causa de problema. E Deus está procurando um povo que tem fome dele, que tem sede dele, que tem uma fome tão profunda que só se satisfaça em Deus. Esse é o povo que faz história. Que tem fome e sede de justiça. Eu queria saber com quantos eu posso contar aí nesse jejum de 40 dias, aí, em nome de Jesus, amém? Você não precisa ficar 40 dias sem comer, não é isso? Não é? Eu sei que talvez você está até disposto a isso, mas não é isso. Você pode fazer jejuns, cada semana eu, por exemplo, vou fazer cada semana de uma forma. Depois eu posso até te mostrar como eu vou me organizar. Mas uma semana, de repente, eu vou comer só a partir das 18 horas. A outra semana eu vou só comer até uma determinada hora. Outros dias eu vou me abster de alguma coisa. Então eu posso dar uma sugestão aí pelos grupos de WhatsApp, que a Bíblia diz que o jejum tem que ser secreto, para não ficar parecendo que o pastor está fazendo propaganda do jejum dele, né? Mas só para te dar uma sugestão, posso te fazer algumas sugestões, mas a ideia é que nesses 40 dias a gente diga assim: Jesus, eu tenho uma fome tão profunda, eu tenho uma sede tão profunda, eu quero a tua presença, eu quero a tua força, para que através da minha vida outras vidas sejam alcançadas para o Senhor. E esse povo que tem fome é misericordioso. Esse povo que tem fome aprende do caráter de Deus e naturalmente é misericordioso e limpo de coração. Sabe por que a gente enfrenta tanto pecado dentro da igreja? Sabe por que mesmo adorando, levantando a mão, a gente continua uma vida de pecado? Porque na verdade a gente se satisfaz com o culto, a gente se satisfaz com a religião, a gente se satisfaz com o entretenimento que esse ambiente oferece. A gente precisa de uma fome mais profunda. Fome de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Queria que você fosse sincero com você agora. Queria que você fosse honesto com você. Como anda a tua fome? Como anda a tua sede? A sua fome é uma fome de quê? Qual é o seu desejo mais profundo? Qual é a sua busca mais intensa? Você tem fome de quê? A Bíblia diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus tem tanta coisa para dar mais para a gente, mas a gente já está satisfeito. Deus tem tanta coisa para derramar sobre a nossa vida, mas a gente já se satisfez. Ou a gente está achando que as bênçãos que nós vamos receber é fruto de merecimento. Não existe nenhuma bênção que seja fruto de merecimento. Toda boa dádiva vem de Deus e das mãos dele. Então diga comigo assim: Senhor, aumenta a minha fome. Senhor, me dá fome e sede da tua presença. Me dá um anseio tão profundo, como diz o salmista, como suspira a corça pelas correntes de águas. Assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia a dia. Clame a Deus e diga: Senhor, eu preciso de ti, eu anseio pela tua presença. Eu desejo, como diz a música, como os guardas pelo romper da manhã, eu desejo pela tua presença. Uma das coisas que Deus abomina é a idolatria. Idolatria é quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus. Quando a gente coloca alguma coisa no lugar que só Deus pode ocupar. E por fim, Jesus diz assim, diga assim comigo, em nome de Jesus. Amém.
Por fim, o texto diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, versículo 10, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sabe, irmãos, o povo que marca a história, o povo que faz história, é um povo que é marcado pela marca do reino, pelo reino de Deus. O povo que entendeu que a vida com Deus é mais do que religião, é mais do que vir ao culto, é mais do que cantar uns hinos legais, é mais do que levantar a mão e sentir alguns arrepios. O reino de Deus tem a ver com a manifestação de Deus nessa terra. O reino de Deus tem a ver com trazer Deus à terra. E através da manifestação de Deus, ver as vidas serem transformadas. Através da manifestação de Deus, ver o sobrenatural acontecer na minha casa. Através da manifestação de Deus, ver o meu casamento restaurado. Através da manifestação de Deus, ver a minha vizinhança, ver a minha família vivendo o propósito de Deus. Porque é desejo de Deus que o reino dele se manifeste sobre a terra e que assim como é no céu, seja na terra. Faz sentido o que eu estou falando para você? Faz sentido? Você entende o que eu estou dizendo? É mais do que Deus trabalhando a meu serviço, a meu favor, para que os meus desejos se realizem. Sou eu me conectando a um propósito maior e dizendo: venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabia que Deus tem um plano para você? Você sabia que no projeto, no plano estratégico de Deus, você é essencial? Há coisas que Deus entregou para você e que só você vai poder fazer. Os adolescentes me convidaram para falar sobre predestinação e soberania de Deus. Posso responder vocês? Vou lá. Mas posso responder vocês assim, muito simples. Deus chamou todos para a salvação, mas nos deu a liberdade de escolha. A predestinação para a salvação é para todos. Todos foram predestinados à salvação. Mas Deus é tão amoroso que Ele não pode impor o seu amor a ninguém. Por isso que depende da nossa resposta. Então, nesse sentido, com todo respeito a quem acredita, nós não acreditamos que uns foram predestinados para a salvação e outros foram predestinados para a perdição. Mas há uma predestinação que nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus estabeleceu um destino profético, um propósito profético para cada um. E isso é intransferível. Isso é poderoso. Há um chamado profético. Há uma coisa que Deus quer fazer na terra que passa por você. Por você e somente por você. Que ninguém mais vai fazer do jeito que você faz. E que se você não fizer, vai ficar sem fazer. E por isso que você vai prestar contas diante de Deus. Porque a terra ficou esperando por aquilo que Deus entregou nas suas mãos e você reteve. Mas eu só consigo viver o propósito profético quando eu me alinho a essa realidade que é maior do que eu e vivo o plano do reino de Deus. E eu me vejo no meu trabalho, na minha escola, no meu lugar, na minha família, onde eu estou, dizendo assim: eu estou aqui como agente do reino de Deus. Entende? Eu venho para o louvor e eu canto como agente do reino de Deus. Eu trabalho na minha empresa e eu atendo como agente do reino de Deus. Eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou advogado, eu sou comerciante, mas eu sou, na verdade, um agente do reino de Deus. É isso que eu sou, essa é a minha verdadeira identidade. Eu estou orando para que o céu se manifeste na terra. Amém, irmãos? E quando que essas coisas começam a acontecer? Quando o segundo valor se estabelece sobre a nossa vida. O primeiro é que nós somos o povo do Evangelho, certo? Quem é povo do Evangelho aqui? Da boa notícia? Então fala com o teu irmão assim: não me conta notícia ruim não, fala com ele. Não conta notícia ruim. Notícia ruim tem perna, anda sozinho. Você já viu que notícia ruim anda sozinho? Não é? Já viu? Notícia ruim chega rápido. Ela anda sozinha, ela acha quem leva. A notícia boa depende, eu não vou dizer que notícia boa é sem perna, porque não seria boa analogia, mas a notícia boa, ela depende de vida, ela é transmitida por vida. Para eu conseguir contar uma notícia boa, eu preciso me envolver com essa notícia. Não é verdade? Você já viu alguém, uma esposa, dando notícia para o marido, dizendo assim, e ela está feliz com isso. Meu bem, nós estamos grávidos.
Se ela estiver feliz, não vai ser assim. Não é verdade? Olha, nós fomos sorteados, fomos premiados, ganhamos uma viagem de férias num hotel dos melhores para a gente passar uma semana. O que você acha disso? Você gostou? É assim que você dá uma boa notícia? A boa notícia primeiro toca você. A boa notícia te enche de alegria. E você diz, olha, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Eu tenho uma notícia que eu não estou me aguentando aqui. A gente vai ser pai, vai ser mãe. Lembra quando você deu a notícia para o seu marido? Quem lembra? Ou quando você deu a notícia para a sua esposa? Lembra disso? Não é? Eu me lembro da primeira gravidez da Ângela. Não é? A gente estava chegando do Nordeste. E aí lá na casa dos meus pais tinha um portão grande, duro, pesado. E eu, muito cavalheiro, ao invés de sair para abrir o portão, fiquei no volante e a Ângela foi lá abrir o portão. Que vergonha. Eu já contei alguns testemunhos aqui hoje, né? E a Ângela foi lá e ela sentiu uma dor, sentiu uma coisa estranha. E aí a gente resolveu fazer o exame, porque estava atrasado. E aí foi lá e a gente descobriu. E ela disse, meu bem, eu estou grávida. E aquele negócio mudou minha vida para sempre. Quem é pai e mãe lembra aqui de quando você recebeu a notícia que ia ser pai e ia ser mãe? Mudou a sua vida ou não mudou? Fala a verdade. Tocou a sua vida. Eu não consigo entender um povo que se relaciona com a boa notícia e não é tocado por ela. Eu não consigo entender um povo que diz que é do Evangelho, mas o Evangelho não toca a sua vida, não te contagia, não acende os seus olhos, não incendeia o seu coração. Nós somos o povo da boa notícia. E Paulo diz, eu sou testemunha do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ainda que essa mensagem possa nos levar a ter dificuldades, ela é o poder de Deus para a minha vida. Daí que vem aquele hino poderoso, não é? Que o pessoal mais antigo, né? Pessoal, a Cissa não é antiga, a Cissa é nova, né? Se eu amo... Vamos, todo mundo pode cantar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Aleluia. Sabe, um dos martírios que mais marcou a história da humanidade é de um moço chamado de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia era um bispo. E uma das estratégias que o império achou para prender e matar cristãos era levá-los até o imperador. E diante do imperador eles eram conclamados a oferecer culto ao imperador. E uma vez que eles não fizessem culto ao imperador, eles eram mortos por desobediência. E não, entre aspas, não por serem cristãos. Inácio faz uma longa trajetória do seu lugar de episcopado até o imperador, até chegar ao lugar da sua sentença. E na hora da sentença, disseram para ele assim, você não quer negar a Jesus e viver? E ele diz assim, ele tem sido tão bom comigo até aqui, por que eu vou negá-lo? Ele tem sido tão bom comigo até aqui, por que eu vou negá-lo? Por que eu vou negar o meu Senhor que me sustentou até aqui? Sabe, irmãos, eu vejo crentes negando Jesus e o poder do Evangelho por coisas tão pequenas. Porque, na verdade, a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente é afetado pelo poder do Evangelho, a nossa vida é transformada por Ele. E nós temos uma boa notícia para contar. Amém ou não? O segundo valor tem a ver com esse conceito de ser um povo que muda a história. É interessante que a religião nos veste de uma falsa humildade, de uma falsa modéstia, onde a gente, de alguma maneira, rejeita essa pretensão de poder. A gente não tem dificuldade com a arrogância que me faz sentir grande e poderoso.
Mas a gente tem muita dificuldade com a declaração que você pode mudar o mundo, que você pode mudar a história, que você pode fazer sem dizer, eu não, pastor. Deus precisa levantar outra pessoa. E parece humilde isso. Não, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo. Mas, na verdade, esse é o propósito geral de Deus para todo crente. Todo crente foi chamado para transformar a história. Quando os discípulos de Paulo chegam a Tessalônica, o que eles dizem? Dizem assim, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Um bando de pescadores, fazedores de tenda, gente de vida muito simples, sacudiu o mundo da sua época, porque eles creram nesse negócio. Eles receberam uma palavra de Deus que disse assim, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A terra vai ser sacudida pela vida de vocês. E parece conveniente para a gente, irmãos, declinar desse chamado, declinar. Não, pastor, eu posso dar uma ajuda à igreja, eu posso ajudar com isso, posso ajudar com aquilo. Não, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa da nossa vida. Porque a sua vida é poderosa em Deus para mudar o mundo. E quando eu digo Deus precisa da sua vida, não é que Deus precisa da sua vida aqui na igreja, não é que Deus precisa da sua vida num trabalho, no ministério, não. O ministério cada um doa de acordo com aquilo que vive, que sente, que discerne. Mas a sua vida é para ser doada na vida. É vida na vida. Onde você trabalha? Onde você mora? Quem é a sua família? Você foi chamado para mudar essa história. Você não pode se acomodar com uma vida medíocre. Você não pode se acomodar com nada menos que Deus sonhou para você. E por isso que enquanto nós orávamos aqui no início, quando nós cantávamos Deixa Queimar, eu profetizava, Deus levanta homens e mulheres que o Senhor quer usar. Deus levanta pais de família, esposas, homens e mulheres que têm poder sobre a sua vida. Irmãos, eu nunca fui o garoto prodígio. Eu nunca fui o destaque de coisa nenhuma. Eu sou filho de uma família pobre. Mas houve um dia, irmãos, houve um dia que eu estava na minha igreja, no lugar onde Deus me plantou, e tinha um homem de Deus contando uma história de que ele morreu e ele teve uma visão de Jesus, ele foi até os céus, e Deus o levantou, Deus ressuscitou aquele moço, e ele estava ali cheio de vida, dizendo assim, olha, tem vida em Jesus, tem vida em Jesus. Eu me ajoelhei no lugar onde eu estava, e ali onde eu estava mesmo, o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida, tudo em volta deixou de ter sentido, e o poder de Deus aqueceu meu coração naquele dia, sabe, irmãos, e daquele dia em diante eu levantei sabendo que mesmo, apesar da minha história, eu podia mudar o mundo, eu podia mudar a história, eu podia fazer diferença. Eu me lembro que no alto dos meus 17 anos, quando eu fui para o seminário, que antigamente, quando a gente via um menino com vontade de Deus, a gente mandava para a faculdade para fazer seminário. Hoje a gente não faz mais assim. Hoje a gente ensina ele a ganhar a vida primeiro. A gente faz dele um discipulador. Mas eu me lembro que eu cheguei em Belo Horizonte. E quem conhece Belo Horizonte, já ouviu falar de um bairro chamado Taquaril. Taquaril é no alto de Belo Horizonte. E de lá dá para você ver a cidade inteira. Eu coloquei meu pé assim no meio-fio, olhei assim no alto dos meus 17 anos e disse assim, meu Deus, como é que nós vamos fazer para ganhar essa cidade inteira para Jesus? Belo Horizonte parecia pequeno para mim, porque o Espírito Santo de Deus tinha enchido meu coração. E ainda hoje eu continuo crendo que Deus está levantando uma geração que vai sacudir o Brasil. Ainda hoje eu continuo crendo que Deus está levantando uma geração que vai sacudir Petrópolis. Eu não estou preocupado em encher templo, eu estou preocupado em fazer de você uma testemunha poderosa do amor de Deus. E por isso que eu cheguei aqui hoje para o culto muito animado, porque eu comecei uma nova turma de líderes, de escola de líderes. E quando eu olho para eles, eu vejo Deus levantando homens e mulheres, jovens, que vão fazer diferença na vida dos outros. Um povo que assumiu a identidade de sal e de luz, sal e de luz, que tempera e direciona, que tempera e dá vida, que preserva. Você sabia que o sal é uma das razões que quando a gente está com a pressão baixa, a gente toma sal, porque o sal é um estimulante muscular, ele faz o coração bater mais forte. Deus está esperando que você seja derramado sobre essa terra, para que a terra pulse no ritmo certo. Mas você precisa se assumir
como sal da terra e luz do mundo. E você precisa acreditar que sobre a sua vida há um propósito profético. Talvez você vai chegar ao final dos cultos e vai dizer assim: o pastor está empolgado hoje. E fica só nisso. Mas talvez você vai decidir que você será um desses que muda a história e que faz diferença. E a boa notícia é que não tem idade para isso. Não tem tempo para começar. Hoje é o dia, hoje é a hora, agora é a hora. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero te convidar, querido, se você entendeu o recado, se faz sentido para você as coisas que eu preguei aqui, se você quer ser esse povo que muda a história, eu quero te convidar a ficar em pé e assumir os valores do reino e dizer: eu quero viver o Evangelho na minha vida, eu quero conhecer o Evangelho. E você pode sair do seu lugar e vir até o altar e dizer: eu quero viver o poder de Deus, eu quero assimilar essa cultura do reino, eu quero viver essa cultura do reino. Vem querido, vem ao altar em nome de Jesus. Cissa, vem cá, filha. Vem ao altar em nome de Jesus. Venha, querido, venha com fé. Venha dizendo assim: eu quero viver, eu quero ser sal e luz, eu quero assumir aquilo que Deus preparou para a minha vida. Você que está na galeria também pode vir. Se tem alguém que é precioso para você aqui à frente, eu queria que você se colocasse ao lado dele também. E aí você pega carona na fome dele, pega carona no desejo dele de vida. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Santo Deus. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada por essa palavra. Nós te pedimos, a Deus, e te entregamos o nosso coração, abrimos espaço agora para que essa palavra venha frutificar no nosso coração. Nós queremos, ó Pai, viver essa vida. Queremos ter uma vida intensa na Tua presença. Queremos viver, Senhor, tudo isso que o Senhor tem, o Teu plano para a nossa vida. Nós queremos realizar tudo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. É isso que queremos, Pai. Nós abrimos mão, ao vir esse altar, a vir aqui à frente, nós abrimos mão das nossas próprias vontades e entregamos a nossa vida. Queremos te entregar tudo, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos sonhos, os nossos projetos. Entregamos aqui no Teu altar, porque nós queremos ter uma vida sobrenatural. Nós sabemos que há um propósito. Hoje nós entendemos perfeitamente que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um propósito e que não há nada que possa impedir. Só a nossa própria vontade pode impedir. E nós entregamos agora a nossa vontade no Teu altar. Queremos ser uma igreja forte, uma igreja poderosa. Queremos ser um corpo vivo, um corpo que testemunha, que vive todos os dias, que vive todo momento a Tua palavra, que vive todo o Teu poder, Senhor. Nós queremos Te conhecer profundamente e queremos manifestar o Teu poder. Queremos ser, Senhor, canal de poder, canal de vida,
queremos levar vida, queremos levantar o povo, onde estivermos, Senhor, que haja, Senhor amado, uma movimentação dos céus, onde houver um de nós, que os céus se movam, ó Deus, e que as portas se abram, para que a salvação seja estendida. Onde estivermos, que esteja ali o teu reino. Nós renunciamos agora todo o nosso eu, entregamos todos os nossos medos, porque nós não somos nada, não temos nada, mas temos o Senhor, e o Senhor tem toda a força, tem todo o poder. Em ti, ó Deus, nós podemos fazer proezas, podemos fazer coisas grandes, podemos viver o que Jesus viveu aqui na terra, podemos ser a tua presença, podemos refletir o teu amor. Então, Senhor, nos consagramos aqui nesse altar. Sabemos que aqui é um fogo que consome, um fogo que queima, que consome todo o pecado, um fogo que queima, que faz arder os nossos corações. Não nos deixe esmorecer quando sairmos por essas portas, Senhor. Nos ajuda, encha com teu Espírito, batiza com teu Espírito Santo, que todo medo agora comece a dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que toda frieza vai dando lugar agora ao Espírito Santo de Deus. Que os dons de Deus comecem a se manifestar na nossa vida. Nós tomamos posse. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, coloca a mão no seu coração um momento, uma atitude de fé, entregando o seu coração. Ó Deus, nós, por livre e espontânea vontade, Pai, entregamos o nosso coração, que representa todos os nossos sentimentos. Nós te entregamos, Pai. Nós declaramos que te amamos. E se há alguém aqui que ainda não te ama verdadeiramente, não sentiu o teu toque, que ele possa sentir o teu amor, o quanto é amado, o quanto é precioso, que o Senhor investe sim, que o Senhor tem planos sim. Nós repreendemos toda a mentira do diabo na mente agora, que você receba tudo que Deus tem para você. Senhor, em nome de Jesus, fique à vontade. Espírito Santo, tu tens liberdade. Seja livre nessa igreja, seja livre na nossa casa, na nossa vida, para cumprir os teus propósitos. Nós nos arrependemos, te pedimos perdão das vezes que somos tão metidos, achamos que sabemos tudo, mas Senhor, nós nos quebrantamos diante de ti. Nos perdoa, nos limpa, nos sara, muda a nossa vida a cada dia, Senhor. Obrigado, porque tem jeito para nós. Por pior que sejamos, tem jeito para nós, porque o Senhor acredita, e nós somos teus filhos parecidos com o Pai. Oh, Santo Deus, muito obrigada, Senhor. Te agradecemos pela nossa vitória, pela nossa libertação e pelo poder que foi ministrado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que essa palavra não só faça sentido na nossa mente, mas que essa palavra venha se manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Aleluia. Que se abra os céus, Estenda suas mãos aos céus. e o teu reino Clame por ele, declarem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. Pega suas mãos aos céus e clame. Venha o teu reino, Senhor. Nossa fé está Na minha casa, na minha vida, sobre os céus de Petrópolis. que se abre Os céus se abram, teu reino venha mover.